Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Trabalhar em uma funerária traz consigo experiências incomuns. É um trabalho difícil, especialmente quando envolve preparar crianças. É de partir o coração todas as vezes. Por outro lado, você se acostuma a lidar com desafios inesperados, como quando pessoas maiores não cabem em caixões padrão e ajustes precisam ser feitos. O que realmente me incomodou foram as coisas estranhas que aconteceram tarde da noite. Muitas famílias que atendemos eram da Malásia e tinham a tradição de trazer comida como oferendas. Mas a comida não foi realmente a parte estranha. O que eu vi enquanto trabalhava até tarde naquelas noites definitivamente foi. Hoje em dia, funerárias são lugares naturalmente assustadores. A iluminação fraca, o zumbido baixo das unidades de refrigeração e o próprio ar às vezes pareciam mais pesados do que deveriam. Mas as coisas mais estranhas aconteceram quando o prédio estava praticamente vazio, tarde da noite. Porque às vezes, quando eu estava fechando, eu ouvia sussurros fracos. Eu atribuo isso ao cansaço, ou talvez a minha mente me pregando peças, mas nunca me senti bem. Houve uma vez durante um culto que continuou até mais tarde do que o normal, que eu estava arrumando um dos quartos quando notei uma sensação estranha, como se alguém estivesse parado bem atrás de mim. Eu me virei esperando ver um colega de trabalho, mas não havia ninguém lá. A sala estava completamente vazia. Decidi tirar uma foto rápida do quarto antes de fechá-lo, só por hábito. Só no dia seguinte, quando olhei a foto mais de perto, percebi que havia algo errado. Ao fundo onde o caixão foi colocado, havia um rosto. Não era qualquer rosto. Era claro, com feições distintas, olhos fundos, nariz estreito e uma boca ligeiramente aberta, como se estivesse falando uma sentença judicial. Não havia espelhos nem superfícies reflexivas que pudessem ter causado isso. Apenas o caixão e o rosto. Mas essa não foi a única coisa estranha que capturei na câmera. Em outra ocasião, eu estava tirando uma foto do corredor em plena luz do dia, apenas para documentar o espaço para nossos registros. E na foto, você pode ver claramente alguém parado no final do corredor. Parece uma pessoa de saia, quase uma mulher. Mas aqui está a questão. Não havia mais ninguém por perto naquele momento. Eu estava completamente sozinho. E ninguém que trabalhava naquele dia usava algo remotamente parecido com o que essa figura estava vestindo. Mostrei as duas fotos para alguns amigos e colegas de trabalho e todos concordaram. Não foi um truque de luz ou uma mancha. Algo ou alguém foi capturado nessas imagens. Eu ainda as tenho, mas tomo cuidado com quem as mostro. Senti como se tivesse capturado algo que não era para olhos humanos. Desde então, ouvi mais histórias de pessoas que trabalharam na funerária, todas falando sobre experiências semelhantes, mas nada tão assustador quanto o que capturei nessas fotos. Estou no ramo funerário há algum tempo, para dizer o mínimo, e já vi muitas coisas estranhas. Mas essa me marcou de um jeito que acho que nunca conseguirei me livrar. A família do falecido era rica com uma geração e tinha um conjunto muito específico de instruções para o serviço. A primeira coisa que nos surpreendeu foi que eles queriam que ele fosse enterrado com um terno preto feito sob medida. Nada de estranho até notarmos que o forro interno da lapela tinha um pedaço de carne humana costurado, como um pedaço de pele em decomposição. Acontece que era uma parte das costas de sua mãe, que havia sido mal preservada, devo acrescentar,
e costurada perto do seu coração a pedido da família. O cheiro era profano. Eu estava envolvido com decomposição há tempo suficiente para ficar bem entorpecido. Mas aquilo era outra coisa. Meus olhos lacrimejavam e minha cabeça latejava. A sala de preparação inteira ficou tomada pelo odor. Depois havia a música. Para a procissão, a tia nos entregou uma partitura manuscrita, supostamente composta pelo próprio falecido. Na verdade, não era ruim, exceto que havia uma instrução nas notas para incluir um solo usando um flaudistonsel. Nós não tínhamos ideia do que era aquilo. E quando perguntamos à tia, ela apenas deu de ombros e disse que talvez ele tivesse inventado. Ele sempre escrevia sobre instrumentos estranhos que não existiam. Acabamos substituindo por uma flauta. E funcionou bem, mas a peça toda tinha uma vibração dissonante e perturbadora, como algo saído de uma trilha sonora de filme de terror, só que mais lenta. E tem a parte que eu realmente queria estar inventando. Eles pediram que enchêssemos a virilha do corpo. As palavras deles, não minhas. O objetivo aparentemente era dar a ele uma silhueta orgulhosa e imponente, especialmente ali embaixo. Nós tentamos. Nós realmente tentamos, mas o que eles estavam pedindo não era fisicamente possível. Como tentar enfiar um travesseiro em uma garrafa de vinho. Não sei se o cara era algum artista excêntrico ou simplesmente maluco, mas aquele funeral pareceu menos uma despedida e mais uma performance artística póstuma surreal. De qualquer forma, o dinheiro fala. Fizemos o melhor que pudemos, mas aquele fedor, a música e aquele pedaço de pele ainda me assombram. Lembro-me vividamente e gostaria de não ter lembrado. As pessoas acham que ser diretor de uma funerária é uma profissão deprimente. E, de certa forma, é. Mas é importante. E é por isso que eu faço isso. O lugar onde eu trabalhava quando tinha 27 anos era um prédio de 2 andares construído na década de 1940. Telhado plano, fachada quadrada de tijolos, nada de especial. O térreo tinha uma capela à esquerda com tapete verde, bancos de madeira e janelas altas que mal deixavam entrar o sol. Do outro lado do corredor, tínhamos 2 salas de visitas, uma sala de descanso e uma pequena escada que levava ao meu escritório, escondido nos fundos. No porão, onde ficavam a sala de preparação, as unidades de refrigeração e o crematório, era onde o verdadeiro silêncio reinava. Paredes de concreto, produtos químicos com cheiro forte e tudo feito de aço inoxidável. Fui lá que passei a maior parte dos meus dias. Ao longo de quase 3 décadas, realizei milhares de remoções, embalsamamentos, velórios, serviços e cremações. Trabalhei com famílias enlutadas, protestos, atestados de óbitos, cuidei de crianças, idosos, vítimas de acidentes e pessoas que tiraram a própria vida. Diga o que quiser, eu provavelmente já fiz. Mas há 3 histórias que acho que nunca vou esquecer. 3 eventos que me tocaram de maneiras diferentes. E eu estou prestes a compartilhar todos eles com vocês. O primeiro aconteceu há cerca de 10 anos, em uma semana em que chovia muito forte. Nunca esquecerei isso. Estávamos realizando cultos para um homem de quase 80 anos. Nada de anormal, caixão fechado, em um velório e sepultamento simples. A família dele já tinha vindo e ido embora mais cedo naquele dia, e eu estava trancando tudo para passar a noite. Eu sempre fazia uma varredura, apagava as luzes, verificava as tampas dos caixões e me certificava de que ninguém havia entrado ou saído. Quando entrei na capela para encerrar a leitura, vi alguém sentado no segundo banco, olhando para frente. Parei na porta. Minha reação imediata foi me desculpar, pensando que talvez fosse um membro da família que havia voltado por uma entrada lateral. Mas no momento em que olhei para ela, fiquei arrepiado.
Eu podia senti-la por toda a minha espinha e pelos meus braços. Alguma coisa não parecia certa. Era uma mulher de uns 30 anos, com cabelos molhados caindo sobre os ombros e pele pálida, usando um vestido que parecia completamente encharcado. Suas mãos estavam cruzadas no colo. Ela não olhou para mim. Senhora, estamos fechando por hoje. Posso ajudar? Ela nem se moveu. Quando dei um passo à frente, ela virou a cabeça ligeiramente. E foi então que vi seu rosto. Havia algo errado com a boca dela. Ela estava aberta, esticada de forma anormal, e seus olhos eram cinzentos, leitosos como a morte. Acredite em mim, eu saberia. Pisquei e ela desapareceu. Olhei ao redor. Não havia para onde ela ir. Olhei para o banco em si, para o carpete, mas não havia nenhum vestígio de água vindo de lugar nenhum. Aquilo tudo não me agradou e realmente me assustou. Alguns meses depois, quando eu estava conversando com o diretor e revisando alguns arquivos antigos para movê-los, um deles notou um nome, e era o nome do mesmo cavalheiro a quem estávamos nos referindo. Esse é um caso trágico. Oh, sério? Como assim? Ele era bem velho. Ah, não, ele não. A filha, ela morreu quando tinha cerca de 32 anos. Ela se afogou. Eu fui levado de volta. Veja, eu nunca contei a ninguém o que vi sobre aquela mulher na capela. Pedi-lhe mais detalhes. Sim, ela estava no lago com alguns amigos, mas ninguém sabe realmente o que aconteceu e ela se afogou. Uma pena, realmente. Acho que essa deve ter sido uma das coisas que levaram ao declínio de seu pai. Não posso dizer com certeza, mas sei o que vi, e isso me assustou profundamente. A próxima história vem com desgosto. Ela tinha 14 anos. Não havia nada de realmente errado com ela. Uma tarde, enquanto estava na escola, ela escorregou no banheiro. Alguém encheu as pias com toalhas de papel molhadas para fazê-las transbordar. Algumas outras garotas achavam que seria engraçado fazer uma garota escorregar. E ela escorregou, mas bateu a cabeça no chão de ladrilhos. Quando a encontraram, a escola entrou em isolamento. Quando ela chegou ao funeral, ainda estava usando seu uniforme escolar. Eles não o tiraram no necrotério. Uma camisa polo azul desbotada com um pequeno brasão da escola. Calças azul marinho e sapatos gastos de tanto andar no corredor. Pelo menos estavam secos. Fui eu quem a preparou. Não foi o processo físico que me afetou. Eu já havia lidado com crianças antes. Mas o que me quebrou foi saber que algumas crianças achavam que seria engraçado e fariam uma pequena brincadeira. E que ao fazer isso, tiraram a vida de uma criança. Uma das suas. Acho que nunca vou esquecer isso. No funeral dela, fiquei ao lado do caixão enquanto seus colegas de classe entravam, e lá estava uma garota específica que chorava inconsolavelmente e murmurava: "Sinto muito." Não sei se foi ela que encheu a pia com papel toalha molhado e deixou o líquido ligado ou não, mas certamente parece que foi. O armário dela na escola ficou decorado por meses, e sua mãe ainda envia cartões de Natal para nosso escritório. Este último é deprimente por vários motivos. Houve um homem que mantivemos refrigerado por 9 meses. 9. Isso nem deveria acontecer, pois o corpo geralmente é processado, reivindicado ou enterrado em 1 ou 2 semanas no máximo. Mesmo em casos com complicações familiares, atrasos legais ou disputas religiosas, 1 mês a mais. Mas esse homem não tinha ninguém. Nenhuma família, nenhum contato de emergência, nenhum amigo listado, nenhum procurador médico, nada. Ele morreu em um apartamento subsidiado pelo governo nos arredores da cidade. Já estava morto há quase 2 semanas antes que alguém batesse a sua porta, só porque ele faltou o trabalho.
Quando ele chegou à funerária, foi rotulado como propriedade municipal não reclamada. E nós o colocamos na refrigeração e esperamos a cidade resolver o problema. Lembro que ele estava usando uma camiseta com uma estampa desbotada que dizia: "Tenho que pegá-los todos, no peito e sem meias." Esperamos uma semana, depois um mês. De vez em quando eu abria o cooler dele, dava uma olhada visual e me pegava sussurrando: "Ainda está aqui, hein?" Depois de 6 meses, sua pele começou a secar e esticar. Então, tecnicamente, ele foi preservado pela temperatura. Mas o corpo humano não foi feito para ficar suspenso indefinidamente. Seu rosto se encolheu para dentro, os lábios se retraíram e os olhos se fecharam. Suas mãos se curvaram como se estivessem se dobrando para dentro. 9 meses se passaram e finalmente a cidade aprovou a cremação direta. Sem serviço, sem cinzas reivindicadas. Apenas uma linha em uma planilha e um slot no incinerador. Eu o tirei de lá naquela manhã e levei o carrinho até o crematório. Normalmente, não falo durante cremações, mas naquele dia falei. Eu disse: "Desculpe por termos esquecido de você." A chama levou 23 minutos para queimar. E quando terminou, olhei para dentro do seu quarto. O crânio dele estava rachado ao meio, perfeitamente simétrico. E nunca vi isso acontecer antes ou depois. Colocamos os restos mortais em uma urna de plástico e o colocamos na prateleira do armário de armazenamento, junto com os outros, os não reclamados. Ele ainda está lá, assim como outros 12. Às vezes me pergunto se a alma permanece até que alguém se lembre dela. Eu me pergunto se existe algo pior que a morte, como ser apagado em vários pedacinhos. As pessoas me perguntam por que deixei a indústria, e eu digo que não foi esgotamento, não era a tristeza nem os corpos, eram as portas, aqueles que eu abri e nunca fechei completamente. O banco da capela, os esquecidos, as pessoas que morreram, que foram levadas pela estupidez e pela malícia. Eu ainda carrego essas pessoas comigo e nunca consigo esquecê-las. Porque quando você trabalha nessa profissão, você fica insensível a muitas coisas. Mas há alguns casos que nos atingem com tanta força que simplesmente se recusam a ser esquecidos. E talvez isso esteja certo. Mas foi por isso que eu fui embora. E estou feliz por estar fazendo outra coisa agora. Esse trabalho definitivamente não é para os fracos. Há 50 anos, quando eu estava no ensino médio e na faculdade, dei aulas de RCP e primeiros socorros para a Cruz Vermelha em um prédio construído em meados do século XIX. Na maioria das vezes, as aulas tinham entre 10 e 15 pessoas e terminavam por volta das 22. Depois da aula, eu observava todo mundo saindo, trancando tudo e depois limpando. As aulas eram no 2º andar e eu tinha que carregar os bonecos de RCP para guardá-los no porão. As escadas rangiam, a iluminação era ruim e as prateleiras estavam cheias de bonecos de RCP que pareciam cadáveres. Aquele porão era assustador pra caramba. Você sempre sentia como se estivesse sendo observado. Eu ouvia passos me seguindo escada acima e ficava olhando por cima do ombro constantemente. Enquanto eu estava no porão, quase sempre ouvia passos no andar de cima. Na primeira ou na segunda vez, corri escada acima para ver quem eu tinha esquecido e olhei para dentro, mas nunca havia ninguém além de mim no prédio. Os funcionários do escritório saíam às 17 horas, então quase não os via. Mas decidi chegar cedo para ver se as moças do escritório sabiam alguma coisa sobre o porão assustador e os passos. Todos riram de mim. Todos sabiam que o lugar era mal assombrado. Eles tinham nomes para os fantasmas. Havia uma garotinha que eles tinham visto e ouvido cantando. Ouviam-se vozes abafadas, passos, e os vasos sanitários davam descarga sozinhos. Mas nenhum deles queria ir para o porão. Nunca no porão. Aparentemente, a Cruz Vermelha comprou o prédio de uma antiga funerária. O porão era onde eles faziam o embalsamamento.
Acabei me acostumando, mas nas primeiras vezes, quando eu tinha 17 anos, aquele lugar me assustou muito. Quando eu era jovem, eu era uma das maiores galinhas do mundo. Venho do Arizona, e leis assustadoras são algo que faz parte do território. Quando eu tinha cerca de 11 anos, nos mudamos para o condado de Kern. A casa em que morávamos era usada por um necrotério, para velórios e para guardar corpos antes do enterro. Quando nos mudamos, o lugar realmente me assustou. Fazia muito barulho, o que era incomum para uma casa que não era tão antiga. Eu era um grande leitor da revista Fate quando era jovem, e isso alimentou minha imaginação hiperativa. Mas nunca vi nada naquela casa, só ouvia barulhos, como se pessoas andassem no chão de madeira. Houve noites em que não conseguia dormir. Para piorar a situação, minha mãe sempre fazia sessões espíritas com todas as amigas da minha irmã mais velha, e todo mundo morria de medo delas. Uma noite, houve um carnaval na cidade. Fui lá com o meu amigo Pete. Minha irmã foi com as amigas e minha mãe levou minha irmã mais nova, que ainda estava no carrinho. Pete e eu fomos para casa. Ele me acompanhou até a casa, nos despedimos e ele foi embora. Eu nunca entraria diretamente na casa. Eu sabia onde ficava o interruptor e colocava o braço nele para acender as luzes da sala de estar e de jantar antes de entrar. Esses 2 quartos estavam ok. Então fui até a cozinha e depois pelo corredor até o quarto da minha mãe. Minha mãe não estava no quarto dela, então fui para o quarto da minha irmã Keith. Eu podia ver pela luz do corredor que ela estava na cama e debaixo das cobertas. Ela estava respirando muito pesadamente, como se estivesse em um sono muito profundo. Eu não queria acender as luzes dela e acordá-la. Então, entrei na ponta dos pés e verifiquei as fechaduras da janela dela. Elas estavam trancadas. Então, fui para o meu quarto. Como de costume, tirei minhas roupas e purei na cama. Não acendi as luzes do meu quarto, pois as do corredor e da sala estavam acesas. Eu me senti seguro porque Keith estava em casa e comecei a adormecer. Quando eu estava quase dormindo, ouvi minha mãe entrar com minha irmã mais nova. Ela foi direto para a cozinha e eu pude ouvi-la preparando as mamadeiras da minha irmã. Ela entrou no meu quarto e perguntou se Keith estava em casa, e eu disse que sim. Então ela voltou para a cozinha. Tenho que ressaltar que, se você ao menos peidasse nesta casa, o chão estalaria, então ninguém conseguiria se levantar e andar por aí sem ser ouvido. Eu estava cochilando quando minha mãe chegou, e, cara, ela estava furiosa. Ela me perguntou, onde diabos está Kathy? Eu disse a ela que ela estava na cama. E a mãe ficou ainda mais brava. Kathy não está na cama. Você está mentindo para Kathy para que ela possa ficar fora até tarde. Eu disse, mãe, a Kathy está na cama. Quando cheguei em casa, fui ao quarto dela e ela estava dormindo debaixo das cobertas, com a cabeça coberta por elas. Eu podia ouvi-la respirando pesadamente. Mamãe ficou ainda mais brava. Me mostre. Entrei no quarto da minha irmã, minha mãe já tinha a luz acesa, e eu olhei para a cama, que estava intocada, como se ninguém tivesse sentado nela. Corri até a janela para verificar as fechaduras e elas estavam trancadas. Mamãe disse, bem, onde ela está? Apontei para a cama, horrorizado, e disse, vocês estão me pregando uma peça, né? Ao que minha mãe respondeu, vou te mostrar uma piada. E isso me irritou profundamente. Durante esse período, a Kathy chegou em casa e leu o livro Riot Act, mas eu parei minha mãe e disse a ela e a Kathy, olha, tinha alguma coisa dormindo debaixo da cama dela. Foi por isso que pensei que fosse ela, e foi por isso que eu disse que era ela. Eu podia ver a roupa de cama se movendo para cima e para baixo com a respiração dela. Havia alguma coisa ali, na cama, e não era ela, já que ela tinha acabado de entrar. E eu não queria dormir ali naquela noite. Fantasma ou não, eu tive que ficar no meu quarto. Kathy optou pelo sofá e minha mãe ainda não acreditou na nossa história. Mas o que quer que estivesse naquele quarto, naquela cama, respirava, tinha o formato de um corpo humano e tirou uns 5 anos da minha vida. Fiquei feliz quando saímos e nunca mais quero voltar. Dividir uma casa com um necrotério é assustador pra caramba.
eu gerenciei um parque memorial, um cemitério e uma funerária entre 2007 e 2011, cuidando das operações, vendas e atendimento ao cliente. O engraçado é que nunca experimentei nada paranormal enquanto trabalhava no local, e trabalhei muitas vezes até tarde da noite, sendo a única pessoa lá além dos seguranças. O Parque Memorial foi desenvolvido em 2002, em um terreno que antes era agrícola. Foi então consagrado usando cerimônias de várias religiões que eram pré-requisitos para poder realizar os serviços ali. Tinha 3 capelas para serviços e velórios e, claro, um espaço para o agente funerário conduzir seu trabalho. Lápides não eram permitidas por norma, apenas placas. Então tudo o que se podia ver eram belos jardins e paisagens. Todos os sepultamentos eram subterrâneos, exceto uma área reservada para os restos mortais da família. Cerca de 500 pessoas foram enterradas lá quando comecei a trabalhar, e tínhamos cultos quase todos os dias. Algumas pessoas mencionaram sentimentos estranhos ou ouviram ruídos, mas nada digno de nota. A energia, por falta de uma palavra melhor, era intensa, o que é compreensível para um lugar com tanta tristeza. Mas a coisa mais estranha com a qual tivemos que lidar foi o que aconteceu tarde da noite, quando um motorista foi ao hospital local depois de trazer uma pessoa falecida e a pessoa acordou durante o trajeto até o parque. Compreensivelmente, o motorista tirou a semana de folga. Portanto, minha confusão, já que passei por alguns episódios paranormais muito estranhos, mas não fui sensível, ou tão sensível quanto algumas pessoas sugeriram, para conseguir ver qualquer coisa durante minha gestão ali. Mesmo assim, sinto muito por aquele pobre rapaz. Ele quase teve um ataque cardíaco. Sou agente funerário e administrador de um cemitério. Trabalhei nesta área por mais de 30 anos. As coisas inexplicáveis que acontecem à noite não me assustam nem um pouco. Mas para mim, esta foi diferente. Como parte do meu emprego, eu tinha que ficar em uma casa familiar fornecida pela empresa, localizada nos fundos do cemitério, para segurança 24 horas por dia. Ao longo dos anos, tive experiências como agente funerário que considero paranormais, mas esta é uma que minha filha, de 16 anos, e eu vivenciamos. Durante um verão, quando tínhamos as janelas abertas à noite, eu ouvia uma respiração profunda, bastante alta e pesada lá fora, como se estivesse bem do lado de fora da janela. Olhei para fora várias vezes, mas não havia nada. Moramos na floresta ao norte, então descartei como talvez um alce ou outro animal grande, já que temos alces na área, mas nunca os vejo no verão, apenas no inverno. Eu simplesmente ignorava, pensando que tinha imaginado. Isso aconteceu ao longo de cerca de um mês. Cerca de 10 anos depois, mencionei essa experiência para minha filha. Ela me disse que ouvia a mesma coisa tarde da noite e apenas puxava os cobertores sobre a cabeça. Não era um som fraco, mas muito perceptível. Sendo agente funerário e morando em um cemitério por 25 anos, havia coisas estranhas que a família vivenciava de vez em quando. Mas este era um evento recorrente que nós dois experienciamos. Estou apenas me perguntando se é algo paranormal, inexplicável, se sonhos como este são únicos ou se outras pessoas também já ouviram coisas assim tarde da noite. Eu adoraria saber a opinião de outras pessoas sobre isso, pois isso me deixou perplexo por muito tempo. Certa vez eu estava namorando um cara com o dobro da minha idade, com quem eu trabalhava em um supermercado. Ele tinha um trabalho paralelo em um necrotério, onde buscava corpos de plantão. Ele os levava ao necrotério, fazia papelada, os etiquetava e os colocava em um freezer. Achei admirável o que ele fazia, porque alguém precisa fazer isso e a morte é um assunto delicado. Ele se fazia passar por uma pessoa realmente ótima, que se importa com as pessoas e com os mortos e queria ser o cara que pode ajudar a fazer as coisas difíceis de uma maneira atenciosa. E infelizmente ele acabou sendo um esquisito. O necrotério também fazia serviços funerários e outras coisas. Então havia salinhas com cadeiras e tal e um escritório. Uma noite, deveríamos estar juntos e ele me pediu para encontrá-lo no necrotério. Isso foi no meio da noite.
Não havia mais ninguém lá e pensei que nos encontraríamos e sairíamos para comer ou apenas conversar no carro dele, como de costume. Mas em vez disso, ele queria que eu entrasse. Ele me mostrou as salinhas e os escritórios. Foi bem legal, quase como estar em um videogame de terror. Então ele me disse para esperar e me deixou no escritório. Depois de alguns minutos, ele me mandou uma mensagem e me disse para entrar em uma sala onde eu não tinha estado. Era a sala onde eles preparam os corpos para o freezer e fazem a papelada. Eu não sabia disso. Entrei e havia um cadáver exposto no meio da sala, em uma maca. Eu congelei na porta porque não estava esperando por aquilo. Senti que deveria ter ficado chateada, mas ele achou engraçado e gentil. Apenas fingi que estava tranquila. Ele queria que eu desse uma olhada. Era uma senhora idosa. Já vi muitas coisas assim na internet, então não achei que fosse particularmente confuso. Ele terminou e me levou até o freezer para me mostrar os outros corpos. Havia cerca de 6 em sacos para cadáveres, apenas um com o zíper aberto. Ele então me mostrou o forno onde eles eram cremados. Isso tudo foi no meio da noite, sem nenhum aviso da minha parte, e não havia mais ninguém no prédio. Eu meio que bloqueei a memória por alguns meses. Comecei a ter problemas com o cara e acabei contando a história para um amigo, que me ajudou a perceber que a situação era meio confusa. Pensei em compartilhar com todos vocês. Não sei o que vocês pensam, mas ser enganada para ver cadáveres não é realmente minha ideia de um encontro divertido. E isso me assustou um pouco. Acho que tudo se resume a como você lida com a morte, e é bem pessoal no final. Acabei trancando esse cara e tudo mais. Espero que ele vá embora e me deixe sozinha. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.